Olá, estamos começando Sem Tabus. Fica muito à vontade aqui com a gente. Nós queremos ter você juntos para mais um programa. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que antes conhecíamos como doenças sexualmente transmissíveis, mas agora chamamos de infecções sexualmente transmissíveis. Às vezes nós não consideramos falar sobre estes assuntos. Não sei por quê, parece que por sermos religiosos, eu estou falando para um público maiormente religioso, parece que não consideramos isto, mas é importante sim, é necessário sim. Há muitos jovens, muitos adolescentes, cada vez mais jovens, entrando na vida sexual ativa, sem conhecimento. Nós já falamos aqui de outras vezes sobre gravidez precoce, por exemplo, claro que não é o tema dentro da nossa proposta de hoje, mas estou dizendo de como muitos entram muito cedo na vida sexual sem informação nenhuma, mesmo sendo religiosos, é necessário saber, entender, conhecer o próprio corpo. Então nós vamos propor a você hoje falar das infecções sexualmente transmissíveis. Vamos falar disso contando com a sua participação. Pode mandar o seu recado, a sua pergunta, pode compartilhar com a gente o que você tem interesse. Pode ser nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, por exemplo. Estamos aqui para ouvir você, para receber você. Minha convidada de hoje é médica infectologista e eu sei que teremos a oportunidade de tirar muitas dúvidas com ela. Doutora Marina, bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, boa noite. Então, há bem pouco tempo chamávamos de doenças sexualmente transmissíveis, agora infecções. O que muda? O que muda é que a doença propriamente dita, ela causa manifestações patológicas, né? E quando a gente fala infecções, estamos nos referindo àquelas infecções que também podem ser silenciosas, que é o caso do HPV, por exemplo. Às vezes nós ficamos com um período de latência muito longo, né, até se manifestar alguma coisa. É o caso de alguns tipos de sífilis, alguns tipos de HIV. Então foi adaptada essa nomenclatura para poder englobar aquelas doenças que talvez não se manifestem tão rápido, logo de início. Então é uma forma mais apropriada. Mais abrangente. Abrangente. Isso. O HIV... Durante um tempo, pensou-se que, ok, está resolvido, agora temos o coquetel, temos então a campanha de prevenção foi feita e parecia que estava estabilizado, mas ao que se sabe, o HIV voltou com força. Voltou com força, juntamente com outras infecções sexualmente transmissíveis. A gente fala que existem alguns comportamentos que são de risco, né, para se adquirir o HIV. Existem alguns grupos que apresentam esses comportamentos de risco. O principal é as pessoas que fazem sexo com muitas pessoas, né? Também as pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo. Nós sabemos que principalmente os homens que fazem sexo com homens, eles adquirem mais HIV. Os estudos mostram que é uma população que tem mais porcentagem de HIV do que as pessoas que fazem sexo com o sexo oposto, por exemplo. E devido à liberdade sexual, devido a essas campanhas, né, de que as pessoas podem viver da forma como bem querem, realmente nós temos visto um aumento nas taxas de HIV do mundo inteiro, não só do Brasil. Estava lendo uma entrevista de um colega de profissão seu, infectologista também, e ele dizia de um estudo que a Organização Mundial da Saúde cita uma pessoa promíscua quando ela tem relação sexual pelo menos com 2 pessoas diferentes ao longo do ano. Eu achei assim, 2 pessoas? Um número mínimo comparado ou frente ao que se sabe de pessoas que ficam com outras e outras a cada festa, a cada encontro, mas já se percebe uma atividade sexual promíscua com 2 relações ao ano com pessoas diferentes. Uau, isso é muito sério. Para você ter ideia, com apenas um parceiro sexual durante a vida, a pessoa tem em média de 20 a 30% de chances de pegar HPV. Uau. Com apenas um, porque é uma infecção assintomática, latente. O parceiro masculino, no caso, ele pode carregar esse vírus sem manifestar nada de uma parceira que ele pode ter tido há 10 anos atrás. Então, realmente, apenas com um parceiro você já tem de 20 a 30% de chances de adquirir HPV. É por isso que a gente fala que a promiscuidade, esse é o nome que a gente realmente dá para as pessoas que fazem sexo com muitas pessoas, que têm muitos parceiros, é a causa número 1 de aquisição de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Uau!
Mas 10 anos, um vírus pode ficar incubado em alguém e pode 10 anos Até depois, mais. por exemplo, ou mais, transmitir para alguém? Pode. Acontece muito no meu consultório, Darleide. Às vezes chega um casal de uma média de 50 anos, 60 anos cada um, com quase 30 anos de casado, e a mulher adquire o HPV, ela manifesta, na verdade, ela já adquiriu há um tempo atrás, né? Só que o HPV, ele é um oncovírus, ou seja, ele é um vírus capaz de causar câncer. Existem alguns oncovírus, né? Ele é um oncovírus. E ela manifesta o câncer de colo de útero, por exemplo. O HPV pode dar 3 tipos de câncer diferentes. Ele dá o câncer de colo de útero, o câncer de boca e o câncer de ânus, de reto, né? E às vezes a paciente vem querendo saber de mim se pegou do marido. E eu falo, eu não consigo dar essa informação para a senhora, porque o período de latência é tão variado e é tão desconhecido que a gente realmente não consegue dizer para você há quanto tempo você pegou e se adquiriu do seu esposo. Para você ter ideia como tem informações que ainda são sombrias, até na nossa própria área. Claro. Você fala do câncer de boca, como HPV pode vir parar na boca, enfim, um câncer de orofaringe, cabeça e pescoço. Isso, Me pode. fala mais. As infecções sexualmente transmissíveis são causadas por qualquer tipo de sexo. Sim. O vaginal, o oral e o anal. Então, se a pessoa tem um HPV no órgão genital e faz o sexo oral com um parceiro, ela pode adquirir essa infecção na cavidade oral, em outros órgãos anexos ali na cavidade oral. E foi feita uma pesquisa em 2015, se eu não me engano. Nós temos uma média de 15 mil novos casos de HPV genital por ano, 9 mil anal por ano e 1.000, é muita coisa, por ano da cavidade oral. De câncer adquirido de origem desse vírus, que é um oncovírus. Nos faça entender um pouco melhor sobre o HPV. Enquanto vírus, ele está no ar, ele está... Como é que se convive com o HPV? Só existe uma forma de transmissão do HPV, é o sexo. Uma só, ponto. Sexo, ponto. Ele está nas nossas mãos, ele pode estar nas nossas mãos, porque existem várias formas de HPV, ele pode estar na nossa boca, ele pode estar nos nossos órgãos genitais, mas é só através de relações íntimas que nós conseguimos adquirir o HPV. Lembrando que tem 2 tipos de HPV, o que causa câncer e o que não causa câncer. Então, nessa subdivisão aí vai ter mais de 100 tipos de HPV. Existem os que são mais famosos, né? Por exemplo, o HPV 6 e o 11 causa as verrugas de colo de útero, o famoso condiloma acuminado, que são aquelas verrugas que também são conhecidas como crista de galo, os mais antigos chamam assim. Esses causam uma manifestação muito feia, mas não são oncogênicos. Você queima aquelas verrugas e o problema está resolvido. E existe o HPV que não manifesta nada, esse que é o perigoso, né? Que é mais ou menos os tipos 16 e 18, tá? E esses já se manifestam lá quando você vai fazer o seu preventivo, que você colhe o seu preventivo com o seu médico e recebe o resultado, aí você vai ver que você tem um início de uma metaplasia, de um câncer, alguma coisa que você precise fazer também, esse tratamento para queimar, né, para retirar, às vezes, uma parte do colo do útero, chamada também de conização, né? Então, existem esses 2 tipos, os que são oncovírus e os que não são. Um casal que nunca teve contato sexual com outra pessoa, senão entre eles. A vida íntima começou e o curso somente entre eles 2. Esse casal está melhor prevenido ou com certeza ninguém está imune? Com certeza. A possibilidade dele ter é praticamente zero. É praticamente zero. Se você só teve relação com uma pessoa, se os 2 são assim, ele não tem histórico sexual, então ele não tem como já ter pego de outra pessoa para poder passar para o cônjuge. Então, realmente, um casal com esse perfil, ele está resguardado ali, né? É que é bom a gente sempre pensar que o mais seguro, o tipo de sexo mais seguro não é o que se previne, quem sabe, com uma camisinha,
em esta ou aquela outra maneira, que tem o seu lugar de prevenção, mas sexo seguro ainda é esse tipo de sexo em que é o ideal. Eu sei que a vida real é diferente, mas que a gente ainda dê valor a isso, que a gente considere com os filhos, que a gente ainda converse sobre isso, não como alguma coisa que seja do campo moral, religioso, proibitivo, mas do quanto isso também é preventivo em todos os aspectos. Até porque o HPV, a camisinha, você não está salvo com ela, né? Espera aí, conta aí, por quê? Como assim? A camisinha, ela não te protege totalmente do HPV. Ela te protege uma parcela, mas você tem um contato ali da base dos órgãos genitais que não estão protegidos por nada. Até o próprio contato oral também, que você não tem como usar o preservativo, então você não está protegido do HPV com a camisinha. Até porque quando a gente fala de sexo oral, você praticamente não está protegido de nenhuma delas, né? A sífilis, por exemplo, é uma doença que você pode pegar também através do sexo oral. O HIV, existe a possibilidade, é bem pequena, mas se nós falarmos que não existe, eu vou estar mentindo. Mesmo esse sendo uma possibilidade pequena, existe também. Então, o preservativo, ele tem muitas limitações, muitas, né? Então, a gente fala que realmente o orientado é que a pessoa tenha um parceiro fixo e faça suas relações sexuais com aquele parceiro, com exames periódicos, né, os dois sempre se cuidando. A gente não desestimula o sexo de forma nenhuma, né? Até porque o sexo entre casal é saudável, né, é recomendado, mas a gente estimula que seja de uma forma sadia. Exatamente. Estamos conversando com a doutora Marina Malacarne, e ela é infectologista, médica. Eu gostaria que você ouvisse o que está sendo dito no programa, considerando que o nosso objetivo, em primeiro lugar, nem é trazer algum aspecto da religião, do pode ou não pode, se você é casado ou não casado, se você faz sexo. Você sabe que os nossos princípios, em tantos outros programas, nós já confirmamos. Todo o nosso intuito, sim, tem a ver com cuidado com a pessoa como um todo, sua saúde mental, sua saúde física e espiritual. Mas quando eu trago uma médica, eu quero que você considere o que está sendo dito de modo apropriado dentro dessa área, para que você avalie com isso também o quão importante é, mesmo você não sendo religioso, considerar essas palavras para o seu bem, para o seu crescimento, no entendimento do que diz respeito ao cuidado com você mesmo. Nós temos nos tornado muito levianos com o sexo, considerando que dizer não para uma prática X ou uma maneira X de se relacionar tem a ver com o moralismo de uma religião cega. Nós somos uma igreja, uma religião, essa que está à frente da Novo Tempo, que tem o cuidado de trazer conhecimento. Conhecendo, você toma as suas decisões. O fato de não conhecer é que nos mantém na ignorância e tomamos decisões baseadas na ignorância. Mas quando eu ouço e eu tomo as minhas decisões pautadas no conhecimento, com sabedoria, fica muito melhor, por exemplo, para que você não se entregue sexualmente sem ter conhecimento dos riscos que você corre. Por exemplo, vai avaliando, ouvindo e passando pelo filtro da sua própria fé, para que você tenha, então, melhor condição de lidar com aquilo que nós estamos entregando hoje. Mas faço dizer essas palavras para que você não espere que nós estejamos aqui trabalhando sim, não, pode, pecado. Não é essa a questão hoje no programa, tá bom? Quais são as infecções que no momento são as que mais crescem, que mais têm deixado vocês em estado de alerta? Nós falamos, por exemplo, do HIV e também HPV, mas entre elas... A sífilis. A sífilis tem dado um grande trabalho para o Ministério da Saúde do Brasil, né? A sífilis, ela foi muito alta há muitos anos atrás, no século passado, né? Para você ter ideia, tem registros históricos de pessoas muito famosas da história do mundo que tiveram sífilis, né? Napoleão. Então, a gente tem esses registros. Na época, não tinha cura, não era descoberta a penicilina ainda, que é a principal medicação da sífilis, né? Aí, com o advento da penicilina, isso deu uma boa estagnada, ficamos muito tempo com medidas boas para a prevenção da sífilis, tratamento eficaz,
mas devido a liberdade sexual, juntando com uma dificuldade na produção da penicilina, que eu gostaria de deixar claro que o mundo sofre uma dificuldade de produção do insumo da penicilina. As expectativas é que no ano que vem, 2019, o mundo não tenha mais penicilina. Exatamente. Existem alguns interesses farmacêuticos na produção, é uma medicação que não dá muito lucro para a indústria farmacêutica. E nós, infectologistas, estamos assim, realmente muito preocupados do que faremos. Porque todas as outras medicações para sífilis têm falha, cerca de 30% de falha. A que não tem falha é a penicilina, que faltou por um período. Então, veja, o boom de sífilis hoje é pelo tempo que faltou. Entendeu? Faltou por um período, aí nós tratamos com as outras medicações que são de segunda linha, que não é a minha primeira medicação para sífilis, tá? Tratamos com ceftriaxona, tratamos com doxiciclina e a gente viu que recidivou. As pessoas não curaram, nós não consideramos curado. Então, agora nós ainda temos penicilina, mas os laboratórios já anunciaram que vão parar de produzir. Então, nós estamos aí numa luta com o Ministério da Saúde para ver o que vamos fazer em relação a isso. Fora que a sífilis é uma doença super complexa, existem 3 fases da sífilis. A primeira fase, na maioria das vezes, as pessoas não percebem que tem sífilis porque ela causa uma lesão indolor no órgão genital, que ela é autolimitada, ou seja, ela vem e vai embora e fica tudo bem, mas a doença fica ali latente, que é o chamado cancro duro, né? Que é o cancro sifilítico. É uma lesão endurada, com as bordas bem delimitadas, seca, indolor. Então, às vezes, no homem que tem o órgão genital mais exteriorizado, a gente consegue ver. Mas, às vezes, essa lesão na mulher, ela é no colo do útero. Como não dói, a gente não tem queixa. Pode ter até o cancro na boca também, mas aí é mais raro. E, às vezes, a sífilis vai se manifestar com a sífilis secundária ou a sífilis terciária, que já pode ser uma sífilis neurológica, né? Então, realmente, é uma doença de uma preocupação de saúde pública hoje, a sífilis no Brasil. E nós precisamos realmente saber que não está escrito na testa, tem o sífilis, né? E nós realmente precisamos nos preocupar com isso. Fiquei preocupada até pela falta de sífilis, que não tinha a menor noção de que corríamos esse risco. Corremos. Vamos para o intervalo e voltamos aqui. Fica com a gente para ouvirmos mais a doutora Marina, isso é muito importante. Até já.